foi em Lima, mas eu lembro de ter sido 5 da tarde. Enfim, tem a ver, porque aí você vai falar assim, é um horário diferente, é no mesmo local, Não, na verdade, mas é um horário diferente. Na verdade, a de Lima, o horário, se não me engano, foi o mesmo. A que o horário foi diferente foi justamente na outra final contra o Palmeiras, que o jogo foi mais tarde aqui, se não me engano, foi 7 horas da noite. Não foi 7 da noite, não. Foi 7 O jogo da dessa vez é mais cedo. Acho que foi um pouco mais cedo, não sei se Mais foi cedo? 7, Porque não. eu lembro que quando terminou o jogo já tava escuro. Enfim, vocês estão vendo o Mas malabarismo Lima foi da que o Flamengo galera? ganhou, cara. Lima Vocês foi estão Flamengo vendo ganhou o no River malabarismo Plate. da galera pra falar que foi, não foi de tal coisa? Porque isso aqui é superstição. É isso Tem um aí, S vai aí no sair, meio. vai sair. Superstição. Qual a sua superstição pro seu time ser campeão? Essa é a pergunta do dia, Ângelo? Deixa eu dar boa noite pro Ângelo. O Ângelo tem microfone ou não? Deixa pra lá. Beleza. Qual a sua superstição durante os jogos do seu time? DDD 21 99972 3637. Mande um áudio aqui pra gente. E o áudio ganhador ganhará 10 reais. 10 reais. O melhor áudio eleito por nós aqui, por esta mesa, ganhará um Pix de 10 reais eleito pela mesa. Palmeirense vota hoje? Palmeirense vota e 10 reais. Dá pra comprar Quem perder a final que vai pagar esse Pix. Perfeito, gostei da ideia. Prepara Bom, o Pix aí, Gustavo. Ih, rapaz, tá confiante, É que ele vai me pagar, hein? ele vai Tá me pagar. Ele confiante, quer meu hein? Pix. Normando vai falar o puxão de cabelo da repórter do Aeroflá? Também Toda a aconteceu, solidariedade lamentável, a tá? ela. Lamentável. Verdade, daqui a pouco a gente comenta sobre o episódio lamentável que Duda Dal Ponte sofreu. Perfeito. Igor Valente, meu amigo, você não está envolvido nesta final, mas o Vasco pode ter uma final ainda em 2025. Você tem uma superstição? Como é que você se prepara para assistir ou participar do jogo? Porque quem tem superstição acha que está participando do jogo. Então, Diga lá, Igor. primeiro eu tento fazer uma oração todo início antes do jogo. Usar uma bermudinha do Vasco que eu tenho também, eu gosto de usar sempre, porque às vezes que eu usei deu certo, entendeu? Inclusive vou usar amanhã contra o Internacional também, tá lá separadinho. É uma final? É uma final, pô, uma um jogo final. importante. Se o Vasco der mole, filho, tem quem dá sopa pro azar. O Vasco vai brigar para não cair ainda não, né? Você não tá vendo a Tá tabela bem não? perto, Tá acompanhando cara, não? Tá bem perto. O pessoal não tá vendo os jogos, eu tô avisando aqui há mó tempão. Quando perdeu pro Juventude, já tava falando aqui já. Mais uma vitória já se livra. Não sei. Não sei, porque os outros O times... problema é que tá com 5 seguidas? 4 seguidas? 5. Derrota? 5 derrotas seguidas. Aí como é que você pensa? Você abre o Globoesporte.com, tá só vermelho lá. Exatamente É isso. triste demais. Essa Enfim, imagem. mas aí eu não tenho tanto, assim, não. É mais essa minha oraçãozinha mesmo antes do jogo. Botar uma bermudinha lá Você que eu ora gosto. mesmo, cara? Eu oro, pô. Maneiro. Uma hora a gente tem que orar, né? Pelo Vasco? O Vasco ganhar, pô. E você tem... É pra Deus, pra alguma santa específica? Como Pra é que... Deus, pô. Pra Deus mesmo. sempre? É porque Beleza. tem que ser rapidinho antes do jogo, entendeu? Faltando um Ah, minuto. qual é a oração que você faz? Eu falando com Deus. Qual é Deus? Deixa o Vasco ganhar, por favor. Entendi. É mais ou menos Ele isso. faz não um tem- minuto de oração. Ele faz Tipo um minuto de isso. oração. Mas não Minuto de tem, não silêncio, tem né? dado muito certo, né? Infelizmente. Não Às chegou vezes em vai final, que eu pô. tô esquecendo de orar também com mais Verdade, com mais fé, né? afinco. Mais fé, entendeu? É porque do outro lado também tem muita gente orando, cara. Isso Entendeu? que é Pelo outro complicado, time. né? Então, Perfeito. Gustavo César, eu. você esteve aqui Sim. nesta cadeira, Nesta. lá no Com Todo Respeito, no outro estúdio, exatamente na final entre Palmeiras e Flamengo, Sim. em que o Flamengo acabou perdendo a final contra o O Palmeiras. Flamengo entregou, o Flamengo não perdeu. Não. Mas É, aí... Quem ganhou? Não, É. beleza, só tô corrigindo. O Flamengo entregou, o Flamengo Entregou. não Então perdeu, O Flamengo entregou. Parece que o Flamengo tava Foi fazendo gol contra? 3-0. Foi gol acho. contra? Foi gol contra? Fizeram gol Praticamente, contra, né? sim. Praticamente. Chutaram. Aquilo ali, a cara, Mas- viu a carinha dele de gol contra depois do lance? Mas foi gol contra? Foi sim. Porque Então, se não praticamente. tivesse o Daverson, teria sido gol? Qualquer outro dele, cara, Não, que não, ele se não tava tivesse premeditado qualquer pra jogador do entregar. Se fosse o Ah, Flaco mas aí- Lopes não, nos mas últimos aí, jogos, sim, teria sim, sido Se ele gol. escorrega, aí se ele se- escorrega e não tem um jogador do Palmeiras, teria sido gol? Ué, mas Não, aí também não se o teria. Andrés Pereira não tá lá, também não teria Não, sido gol do então, Palmeiras. não, mas Aí, parece pô, que o- mas não, mas é olha que só, tu tá olha só. adicionando o si, eu não tô Não, adicionando não, o si. não precisa adicionar o si. É simplesmente que parece, do jeito que você fala, parece que o Andrés Pereira empurrou a bola pro gol. Praticamente. Não foi, porque quem empurrou a bola pro gol?
praticamente Quem- foi do Andrés então Pereira, pronto. cara. Aonde ele perde a bola, não existe, Pô, cara. mas por que o Flamengo não aquilo fez ali- 3x0, já que o Flamengo tá aquilo dono do jogo? Aquilo ali, na história da Libertadores, fica escrito como a maior entregada da história. Não sou eu só que tô falando, cara. Isso, porra, recusar torcendo, isso... Mas tu falar que o Flamengo não perdeu... Foi, É, pô. o Flamengo Não, perdeu, pô. Só O tô Flamengo mudando entregou, a forma não de existe falar. entregou, Foi entregada absurda aquilo ali. E ele vai entregar de novo. Então, Gustavo, você Vai esteve entregar o aqui título pra gente. nesta cadeira, no Com Todo Respeito. Você ainda não fazia parte do elenco fixo, Sim. mas você teve uma participação aqui justamente para falar sobre essa final. Antes de ter este programa, que estamos aqui ao vivo neste momento, Pode abrir você aí. mostrou preocupação. Porque, Porque estamos o que aqui acontece? novamente com o Thiago É porque o que Ventura. acontece? Queria me vetar, gente. Eu não Queria tenho- me eu vetar. não tenho- Lorenzo, pode Eu vir não- com o PlayStation. Eu não tenho aquela superstição de... que nem a dele, por exemplo, do short certo, da camisa certa, etc e tal. Mas eu tenho com alguns acontecimentos. Por exemplo, o bar que eu vi o jogo, se eu não me engano, eu não vou falar o nome aqui, mas eu não vou ver o jogo de novo, pelo menos na final desse bar, entendeu? Quando eu estive com o Thiago... Que foi um bar diferente da de Presente. 2019, certo? E da de Foi diferente. 2022? Não, 19 eu vi em casa. Cara, a gente disputou 3 finais, né? Que eu Isso. vi. Uma eu vi na minha casa, a gente ganhou, 2019, foi 19. né? A outra eu vi na casa de um amigo, churrasco, a gente ganhou. E a que eu vi na rua, o Flamengo perdeu, foi no bar, que foi contra o Palmeiras. E pra sábado? Pra sábado já vou ver em casa. E não na minha casa, eu vou ver um churrasco em alguma casa, Ó, com não certeza. é na Eu casa não vou pra- dele. não. Não é Mas, na casa dele. mas eu ganhei fora de casa. Eu ganhei na casa de um amigo também, a do Atlético Ah, Paranaense. do Atlético, né? Então, E aí, assim... mas qual é a sua superstição? Então, eu não tenho uma certa, mas, por exemplo, eu tenho com coincidências. Por exemplo, hoje ele já me deixou mais feliz que no outro programa ele tava de camisa branca. Ele veio com a verde. Então já é menos uma coisa. Então já estamos fazendo um novo programa. O quadro já é outro, tranquilo. Então, assim, já fui ficando mais tranquilo. Mas, de fato, eu falei no grupo, inclusive, que pararia de falar com ele. Já tem quase 30 anos de amizade. E eu falei, cara, se por causa desse programa, se o Flamengo não ganhar... Eu não falo mais contigo fora do Acabou a programa. amizade. Acabou a amizade. Sério? Falei, porra. Poxa, falei se lá. despede, se Não, até amanhã, esquece, tá? cara. Eu só... Até a amanhã. gente tá... Tô Ele vai sentindo torcer pelo isso. Flamengo dessa vez. quê? Faz churrasco junto. Eu assistirei. Assistirei Vai apenas. torcer. Mas eu pelo não tenho Flamengo. nada... então, aqui vai ser Que todo Deus que mundo lamento. mais uma vez. porque contra o aqui, ó, Flamengo. hoje eu tô com Ah, do camisa mesmo que preta, São Paulo, todo neutra. mundo contra o Palmeiras. Tu acha que o pessoal de normal, São Paulo pô. vai Mas eu tô torcer falando no programa aqui agora. Não, o mas jogo tá vai ser- falando como Flamengo, Não. Cara, apesar protagonista que do- tem, do tem, né, Brasil. tem jornalista aí falando que em São Paulo tem muito corintiano, São Paulino e Santista que torcendo a jornalista favor é esse? do Palmeiras. Mentira. Jornalista. Fake news. É um bitolado, é um bitolado. É óbvio. Aí ele viu na, Mas não, aí ele mas- viu na ó, coluna bom, do Flá, Bom, pô. tem lá. É o Mas jornalista eu não duvido que tenha, não, mais porque você viu o detestável do Botafoguense que tá em Lima falou que vai torcer a favor do Flamengo. Isso é pontual, isso é um outro louco. Não, acontece. não, eu só tô não, falando não. que existe essa galera, não Isso é uma existe? loucura. Existe a galera. Vai ter gente torcendo Existe pro a Flamengo galera, também, que é aqui do Rio, pô. Inclusive, eu conheço um rapaz, geralmente é da galera mais velha, mas ele torce pro Flamengo. Eu tava na casa de uns amigos e tal, e ele foi do Botafogo. Ele falou que torceria pelo Botafogo ser campeão contra o Atlético Mineiro. Eu falei, pô, tá maluco. É geração diferente, Eu acho que ele falou exatamente isso. Ele também falou que depois que você tá mais velho, você vê que eles passam a torcer, quero mais o futebol do Rio, né? A galera tem muito futebol do Rio, não. A gente, eu acho que cultua mais eu essa vou morrer rivalidade novo, aqui, então. assim, porque tem encheção de saco. Por exemplo, quando o Botafogo ganhou, eles ficaram enchendo a porra do saco. Miguel Flamengo com 3, ele começa a encher a porra do saco. Aí fica assim, porra, cara, tá de sacanagem. Mas a gente não consegue torcer assim. De repente, quando a gente tiver mais velho, talvez a gente pense assim, vai Não dá, saber. não. Eu também acho que não. Eu não falei pra ele, eu não consigo, não dá, não vou torcer a favor e tal. Mas enfim, eu não tenho nenhuma superstição dessas assim, pontual. Nem Eu vim camisa, até com a cara? camisa eu vim com a camisa diferente da que eu tava em 19, pra evitar isso. Só que a Em camisa, 19 ou 21? a camisa de 2019 que eu usei em 21. E Essa é de quando? essa é do ano passado. E Ele então fazendo a análise pra não, ver se tá dando certo. É porque ele também tem, mas assim, não muito, não. Então eu vim com a diferente da outra final, mas apesar de eu gostar muito da camisa de 19, que eu uso ela pra várias coisas. Só que pra hoje, como a gente ia se encontrar, fazer um programa novamente, falei, não vou usar a camisa de 19, deixa ela dormindo lá, quietinha. Tiago Ventura, quais aí. são as suas superstições? Você tem, não tem? Diga lá. Eu não sou um cara muito supersticioso, não, mas a gente estava comentando aqui até no off. Eu acho que quando eu inicio o jogo, se eu inicio o jogo assistindo num determinado lugar, eu não troco se tá dando tudo certo. Isso aí é uma realidade. Se eu tô assistindo o jogo, eu não mudo o ritual do jogo. Mas eu não tenho, tem que ter uma camisa, não posso. Normalmente eu não assisto jogo com
com torcedores do outro time. Eu não vou assistir jogo com Com torcedores rival do Flamengo. do jogo. Do Caraca. jogo, com o rival Sim. do jogo. Não existe isso. Mas tem gente que assiste e tal, mas no geral eu não sou muito apegado, não. É mais no momento do jogo. Se eu tô sentado no lugar do sofá, o Palmeiras está ganhando, eu não vou sair daquele lugar do sofá. Essa é clássica. Isso aí é normal. Eu não vou sair daquele lugar do sofá. Se o Palmeiras está perdendo, aí eu já... Tu até muda de lugar logo. aí eu já meio que entrego... Tenta voltar pro lugar do outro jogo que tava ganhando, né? Começa a refletir onde é que eu tava sentado, qual canal que eu assisti. E também tem isso. Se eu assisto num determinado canal, eu mantenho Mas tu muda pra ver se dá certo? Por exemplo, tá ruim assistir no canal determinado. Você muda e dá certo. Tu vai ver se dá certo no outro, não faz. Não por isso. Eu mudo porque, por exemplo, Narração assisti, e incomoda. algumas narrações estão muito gritantemente clubistas. E aí não dá. Nossa, tu vê o cara narrando, torcendo pra um determinado lugar. Acontece. Aí tu fala assim, não. Aí eu, independentemente de superstição, eu não assisto. É. Eu já troco. Você levantou esse tema de assistir com um rival, eu detesto também. Só que lá em casa a gente tem flamenguista, tem tricolor, tem vascaíno. E assim, na final de 19, eu tenho essa história, eu tava assistindo, e lá em casa tava o meu irmão vascaíno, a maioria flamenguista, meu pai tricolor, e o Flamengo perdendo de 1-0 até os 43 do segundo tempo. E, cara, tava um falatório, a galera conversando, o jogo rolando. Aí começa a dar a sensação, tipo assim, porra, mano, tá tendo um jogo da vida aqui e tu tá falando outra coisa, pessoas cara. não ficam Se você tá falando do jogo, fé, mas se você tá falando de outras coisas, mano, que, tipo, parece que tá diminuindo a importância. E aí foi quando eu subi pro meu quarto a ver o jogo sozinho. E foi nesse momento que saiu o gol do Flamengo contra o River Plate. E eu desci, né? Foi quando eu chorei pra caralho. Foi a vez que eu mais chorei com futebol na minha vida. Desci, chorei pra caralho. Tava falando, xingando meu irmão e meu pai de tudo que é coisa. E aí foi quando eu subi. E nesse caminho de subir que eu não vi o segundo gol. Que eu só desci de novo, já subi. Você não viu o segundo Eu não gol? vi. Eu subi com o narrador gritando gol de novo. Eu já desci, aí já era. Eu já não existia mais. Então, assim, e deu certo acabar vendo com rivais, mas são, né, é irmão e pai. Então não tem muito o que fazer. Eu não vejo o jogo quando é do Palmeiras. Digamos, na final de 19 eu tava vendo com amigos flamenguistas. Ah, sim. Só pelo prazer de ficar torcendo contra, mas Sim, mas assim, por exemplo, a final agora, Flamengo e Palmeiras. Não. Se tu tiver um amigo corintiano contigo, pô, cara, vai ver o jogo onde? Pô, posso ver contigo? Não existe ver com outro Aí ele Vai foi lá trazer- perturbar os outros. Mas e o amigo flamenguista? Já que você tá no Rio de Janeiro, você é carioca, Não, torce pro Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Sim, Flamengo e Final. Palmeiras é a final. Você não Nunca. vê com o flamenguista também? Não. Os dois, cada um defendendo Não o seu vejo. lado. Flamengo e Palmeiras numa final. Ambos assim, num jogo decisivo. Tu vai ver então só Eu com não o vou ver. palmeirense. Se for ver com o palmeirense, eu vou ver até sozinho. E tem lugares específicos que você já viu aqui no Rio? Ou você vai ver em casa o jogo dessa Não, vez? então, na final de 20, tinha pandemia, né? Ainda tava na pandemia, então não podia sair. Eu vi em casa, na final de 21 eu vi com um grupo de amigos. Aí. É porque devem ter bares por aqui que Tem também bares, que tem fica bares. fechado Pode só ver. pra palmeirense ver o jogo, Eles né? A fecham, galera eles se fecham. reúne. Tem sim. Olha aqui, o Gabriel Carmo tem uma denúncia. Cadê, Gabriel? Eu quero essa denúncia, o Thiago já está rindo. Já. Vamos ver qual é a denúncia do Gabriel Carmo. Guto, onde você viu o Botafogo campeão da Libertadores? Normando perguntando. E o Normando também perguntou, Igor, onde você viu o Vasco campeão da Libertadores? Daqui a pouco ele responde. Devia estar em casa. Jefferson Vai dizer que eu Santos. sou O cara não vascaíno. podia sair de casa, provavelmente. Jefferson Santos. Sim, Thiago, tem medo de assistir comigo. Jefão, com o Gabriel e com o Bruno. KKK. O Jefferson Santos denunciando aí que você tem medo de assistir o jogo com ele. Ele vai. A denúncia do Gabriel, já vou dar spoiler aqui, ele vai dizer que eu sou vascaíno. Tem essa frustrado, lenda, eu lembro Ah, disso. mas Mas tu chegou, isso é verdade? Nunca. Tu nasceu... Nunca. Tu começou a gostar de futebol, tu lembra de você começando de escolher o Palmeiras? Lembro. Lógico que eu lembro, pô. Quer contar essa história pra gente? Já contei da outra vez, mas eu conto Conta, rapidamente renova aí aqui. pra gente. É outro Mas- programa, mas- pode contar. Mas... O Ângelo falou aqui no nosso Esquece ponto essa porra. que da última vez ele contou e o Palmeiras já ganhou. Mas Conta. basicamente- Diga lá, Palmeiras, o que leva um carioca pelo torcer Palmeiras? para o Palmeiras? Na época eu odiava o Flamengo, moleque, 6, 7 anos, e eu queria um time... Mas por que você odiava o Flamengo, Não cara? sei, eu acho que por ser esse movimento de massa e eu ter um perfil de ser do contra, eu não curtia, eu falava, cara, eu não suporto esse time. E é sempre essa soberba, esse ar de que eles são superiores. É sempre, não é agora, é sempre. Aí eu pensei, pô, de repente eu quero ver um time que seja muito bom. E na época era a geração Parmalat, que era uma sensação, era a seleção mesmo. E aí eu falei, Anos esse time é 90, bom. né? Anos 90. Isso é 93, foi 93. E aí ali dali em diante eu não troquei de time, que quanto mais a pessoa falava pra mim, você vai trocar, porque carioca, torcendo pro time de São Paulo não existe. Aí que ficava, existe assim. E aí vimos 2 Série Bs, 3 Libertadores.
ou chegamos a 12 campeonatos Você lembra da brasileiros. Libertadores de 99? Lembro muito, Zapata chutando pra fora, Marcos ia pular pro outro lado, pulou pro outro lado e campeão. Eu lembro dessa Libertadores. Não tem como não lembrar, foi a primeira. Perfeito. Você deve lembrar, você lembra da primeira Libertadores? Eu lembro, foi outro dia. O Igor, ele foi perguntado também, o Vasco ganhou a Lembro. Libertadores em 97. Você tinha quantos anos? ô? 98. 3 anos. Libertadores foi 98. Foi Desculpa, 98. 98. 97 foi o brasileiro que humilhou Isso. o Flamengo, né? Nossa E Senhora. o Vasco ganhou do Palmeiras em 97 no Campeonato Brasileiro. É, Mas a em final. 2000, na Mercosul... Também, Palmeiras, ganhou do Palmeiras. Não, o Vasco ganhou nas Sim, duas não, finais, isso pô. que eu ia falar. Ah, tá, o Vasco ganhou as duas finais, Foi, pô. perfeito. Olha aqui, o Normando então perguntou onde eu estava. Eu estava no Monumental de Nunes. Fiz essa loucura lá indo pro Paraná, fiz várias conexões. Fui daqui pra São Paulo e troquei de aeroporto em São Paulo na hora do rush de Guarulhos de Congonhas pra Guarulhos. Aí fui pro Paraná, atravessei a fronteira e enfim. E legal. E quando o Botafogo chegar novamente, vai seguir o mesmo roteiro? Pra ver se dá certo ou não? Não. Cara, Não? eu sou um botafoguense que não acredita em superstição, cara. Na verdade, eu já acreditei, como todo mundo. Só que teve um momento muito Talvez difícil do valha a Botafogo. pena Eu falei, acreditar. cara, fiz tudo e não adiantou nada. Então, cara, o que importa é uma administração boa, são jogadores acertando aquele retângulo lá. E é isso, eu parei de Mas tu acreditar. fez promessa pra 2024? Eu não fiz promessa não, graças a Deus. Na verdade, cara, Os olha que doido. botafoguenses estão Olha que pedindo aí pra doido. pagar, o pessoal Não, que não olha que pagou. doido. Eu lembrei tava- que, graças a Deus, eu sempre ri porque ele é ateu. Eu tava no Monumental de Nunes, o Botafogo abriu 2-0. Eu fiz um plano provisório lá, né? Eu não tenho roaming, é muito mais caro do que eu ganhei de graça aqui por um banco que eu tenho digital. E aí, abriu 2-0. Foi pro intervalo por 2-0. E eu sempre pensei, cara, eu seria capaz de pagar quanto pra ver meu time campeão da Libertadores? Se eu tivesse internet, eu ia perder R$1.000 nessa história. Porque eu seria capaz de abrir um Bet365 e apostar R$1.000 na virada do Galo. Ou apostar pro Atlético ser campeão. Porque devia estar pagando absurdo. Tipo, sei lá, 5... Eu ia botar 1.000 e ia voltar 5.000, 10.000, sei lá, não sei quanto Depois que do tava. 2x0. Depois do 2-0. Porque eu falei, cara, meu Deus do céu, Isso o que não que... Tipo assim, eu tô vendo meu time ser campeão da Libertadores. Eu sou capaz de pagar um dinheiro pra ser campeão. E tinha acabado de ganhar brasileiro. Não, Não? o brasileiro foi na semana seguinte. A gente não tinha ganhado ainda. Foi a terça-feira, a gente comeu Tanto o que eles rabo foram do Palmeiras. pro Mundial, A gente comeu o jogando rabo- a rodada... Comemos o rabo do Palmeiras lá no Allianz Parque na terça-feira. Fomos pra final da Libertadores. Enfim, aí tem essa história. Aí porque a gente ficou aguentando. E aí, se eu tivesse internet, eu ia perder R$1.000. Além dos que eu tô pagando até hoje. Mas não dá pra recriminar. Ulti- O cara passou a vida inteira pra viver esse momento. Ah, pô, bom demais. Aí mesmo que ele Tira deveria tomando ser humilde. pancada. Mas Cara, tá certo. eu mandei mensagem pra ele e falei, mano, aproveita que a primeira é diferente. A primeira que você vê. Porra, Eu não sei, você falou que viu a primeira, você tinha quantos anos? Na 90 aí? 9? A primeira Libertadores? É, que você viu. Isso. Você Eu já- tinha 13. Então, assim, mas foi a mesma emoção que você vê agora, depois já de mais velho, mais entendido, vamos dizer assim? Foi diferente. Não foi a mesma. Mas tu, foi digo, diferente. tu acha que porque foi mais a- emocionante qual? A 2020 ou a de 99 pra você? Ou de 2021. Não, Então, eu a acho mais que porque- divertida foi 2021, sem sombra de dúvida. Ah, por causa do esquema do Foi último gol no minuto, final na virada, também, é. muda muito. É, né? é. A E- rivalidade do Flamengo e Palmeiras também que tá... e a assim, final, né? pô, foi Palmeiras e Deportivo Cali, Uhum. sabe? E o cara foi pro pênalti, depois... Mas tu sabe? também era criança também. Às vezes 13 é criança. anos, né? 13 anos a gente já faz bastante coisa. Não, né? e aproveita. Não, tipo assim, aproveita. Às vezes é mais divertido ver futebol quando tá nessa idade do que agora, por exemplo. É. Acho Eu que digo- criança é, Tem diverte mais o mais. lúdico, né? Eu Da digo gente porque achar assim, que, eu digo que porque assim, eu... a coisa mais importante eu é o pergunto mundo. o que bem na acontece. escola. Eu lembro falei muito pra ele disso, assim, do pô, Percomando. aproveita que a primeira é absurdo, e ele tava no estádio, eu ainda não, mas, pô, por isso que eu falei que foi o dia que eu mais chorei. Eu chorei duas vezes com o Flamengo. Foi no Brasileiro de 2009 e foi na Libertadores de 2019. E assim, Eu só chorei uma vez com futebol. então, e Chorei eu falei pra uma ele vez assim, com futebol, parece que foi uma e derrota. eu falei pra ele assim, quero, cara, quero saber dessa história. aproveita que a sensação é muito boa. E tanto que quando eu ganhei 19, pô, foi absurdo pra mim. Quando eu ganhei 22, pô, foi maravilhoso. Mas, cara, não chegou perto da sensação da primeira vez eu tá vendo, já sendo mais velho, não tinha 13. Então, assim, pô, foi absurdo. Aí, assim, eu acho que se o Botafogo esse ano tivesse tudo dado certo e ganhado de novo, não seria igual Depende foi. das circunstâncias Cara, do jogo não, também. não- Eu pô, é entendo, eu diferente. entendo e É concordo com diferente. você. E a circunstância Eu do Botafogo concordo. ano passado foi Foi épica. absurda, foi né, absurdo. pelo menos um.
Thiago, qual o jogo que você chorou, Não, meu nada amigo? demais. 98 foi seleção brasileira, Brasil e França. Sério, A caraca. derrota da final. 3 a 0, né? Aquela final, assim, não cabia. A gente já tinha passado por Holanda, o time era bom e aquele sentimento de como assim perdeu? Ainda 3 a Brasil, 0 numa Brasil final, apanha né? pra 3 a França, 0 numa final e tal. Pô, eu lembro daquele sentimento, realmente, eu acho que... Foi a única eu não vez que sei joguei se futebol. é Depois disso eu falei, nunca mais. Não, coisa... que loucura. eu não sei se é saudosismo, Ah, não. mas parece que naquela época as pessoas se envolviam mais com a Copa Com a do seleção. Mundo, com a Não, seleção. com a seleção, seleção. com certeza. A CBF afastou a seleção do povo quando vendeu, durante esses anos todos, os amistosos. Porque a seleção jogou... Foi o Guilherme que falou nos programas até, eu acho, ou ele falou no off comigo. A seleção, nesse século, ela jogou mais fora do Brasil do que no Brasil. Ela jogou mais em Wembley Sim, do pô. que, entendeu? No Maracanã, por exemplo. É bizarro. Tem muitos fatores envolvidos até aquela época ainda não tinha essa migração dos brasileiros pra fora. Era menor. Então tinha muita Menos identificação. Cara, tinha mais mas a identificação naquela globalização nesse nível, ela ajuda o pessoal tá tudo lá fora, mas ela também deveria ajudar a gente a ter mais a conexão. E ela agiu ao contrário, ela afastou. Justamente, eu acho que... Mas que você não vê, aproxima você não a vê faixa. também mais aquela paixão dos jogadores por jogar na Isso, seleção. exatamente. Eu acho que demonstrar. Então, mas eu entendeu? acho que é justamente por isso, porque o cara vai jogar pela seleção e aí ele não vem pro Brasil pra jogar, ele vai jogar lá na Inglaterra, Também, ele vai é. jogar na Suécia, ele vai jogar na... Não, mas tu vê os caras de Japão. antigamente falando, tipo assim, falavam. Tudo bem que mudou muita coisa, mas os caras falavam com muito mais paixão, muito mais amor pela seleção. Então, mas acho que é porque a torcida era mais próxima. Eu acho que era justamente por essa questão, cara, cara. pode A ser. CBF acabou afastando por causa Eu acho que O envolve um maior monte de sonho coisa de também. muita gente, por muito tempo, os Jogar jogadores pela seleção. falavam era jogar pela seleção brasileira. Hoje é ganhar jogar uma Copa do e Mundo. ganhar uma Copa do Mundo. Hoje é ir para a Europa. Ganhar a Champions. Meu sonho de Eu acho jogador que é ir para a a Europa. frase que os jogadores falam, não, É a primeira o meu coisa que os sonho caras pela falam é jogar na seleção, acho que já Europa. acaba sendo aquela clichê hoje, entendeu? Não é mais de fato a paixão, o objetivo de É, vida os caras do cara, os caras né? sonham com ganhar a Copa do Mundo. Claro, todo mundo pô, sonha. é. Mas a primeira coisa que tu pergunta os caras mais novos é jogar na Europa. Perfeito. Olha aqui, o Gabriel Carmo